Muito bem, irmãos, vamos estudar a palavra de Deus. Este é o nosso terceiro domingo da série de pregações Cartas de Amor, baseada nas três cartas de João, as três últimas cartas de João, e hoje nós estudaremos o terceiro capítulo dessa primeira carta de João. Eu particularmente vou ficar com vocês nos 10 primeiros versículos desse capítulo 3, e à noite o pastor Everton, que é o nosso pastor de jovens, ele vai discorrer sobre os demais versículos até o final do capítulo 3. Então é assim, né? As pregações do domingo são no mesmo capítulo, mas não necessariamente são na mesma porção. Então, se você eventualmente só vem no culto da manhã e não vem no culto da noite, eu recomendo que você vá às mensagens que ficam registradas no site, no Facebook ou até no YouTube, né, da igreja. Basta digitar IB Memorial ali no Google ou diretamente no Facebook ou no YouTube, e você vai encontrar facilmente as pregações de domingo, tanto de manhã como da noite. Então, tire um tempinho também para ver aquela que você não conseguiu ver, porque não esteve presente no culto. Domingo passado, à noite, eu fiz a pregação da noite, e nós estudamos o capítulo 2 de 1 João. Vocês não ouviram essa pregação, muitos de vocês não ouviram, e eu quero dar uma passadinha, fazer um breve resumo, porque a minha pregação do capítulo 3, ela na verdade ela é uma sequência do capítulo 2, então quero contextualizá-los um pouquinho. Eu propus abordarmos esta carta de amor, especialmente no capítulo 2 e no capítulo 3, naquela ocasião, no capítulo 2, a partir do fim de uma carta. Como é que a gente termina uma carta? Com uma breve saudação e assinatura, não é verdade? E eu senti que aquela era a carta que estava muito relacionada com essa saudação final e a assinatura de quem manda a carta. E eu pensei assim, que a melhor expressão para definir o que o remetente estava querendo nos dizer é que ele estava sendo muito sincero conosco. Por isso eu escolhi a palavra que normalmente se usa em cartas, sinceramente. E quem é o nosso remetente? Deus. Sinceramente, Deus. Esse foi o tema da minha pregação de domingo passado. O que eu quis enfatizar? Eu quis enfatizar o fato de que o amor de Deus por nós não é uma mera fantasia ou uma paixão passageira. É um amor sincero. Não foi à toa que eu escolhi essa palavra. Deus é muito sincero conosco. A sua principal característica é falar a verdade e rejeitar todo tipo de linguagem bajuladora ou muito enfeite. Ele é muito direto e objetivo conosco, e ele fala somente a verdade conosco. Ele faz-nos ver a vida como ela realmente é. Ele faz questão de nos dar instruções claras e objetivas. E ele também nos adverte das graves consequências de não seguir essas instruções. E nisso nós vemos o amor de Deus. O amor de Deus se manifesta na verdade, mas Deus faz isso falando de uma forma cheia de graça e de bondade e de carinho para conosco. Ele fala a verdade sobre nós, uma verdade que nem sempre é muito agradável aos nossos ouvidos, mas ele faz isso justamente porque ele nos ama. Ele diz para nós que ele tem um padrão muito elevado para a nossa vida. Ele espera ver em nós um padrão muito elevado de vida. Mas também ele é muito franco em dizer que nós somos incapazes de alcançar este padrão por nós mesmos. Nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus.
E lá no capítulo 2, nós chegamos a ver que esse padrão não é só elevado, ele é elevadíssimo, ele está muito fora do nosso alcance. Quando alguém pediu para o Filho de Deus, Jesus, definir o que é a lei de Deus que nós devemos observar, Jesus falou: ame a Deus com todo o seu ser e ame ao próximo, seja ele quem for, como você ama você mesmo. Se você for muito franco e honesto, você terá que admitir que você não é capaz de amar Deus assim, dessa maneira. E você também terá que admitir que não é capaz de amar todas as pessoas como você ama a você mesmo. Este padrão é elevadíssimo e você não consegue fazer isso por si só. Esta é a verdade que está revelada para nós. Essa é a lei de Deus. E obedecê-la é um fardo insuportável para qualquer um. Nós não conseguimos carregar esse fardo sozinhos. Jesus diz para nós que nós devemos ser perfeitos como Deus é perfeito. Mas cada vez que a gente tenta ser como Deus, fica cada vez mais evidente o quanto nós somos imperfeitos. Mas, graças a Deus, nós temos esta carta de amor, para revelar-nos que nós temos Jesus, o Filho de Deus. E ele é apresentado por João aqui como o nosso advogado, porque ele assumiu as consequências, ele pessoalmente assumiu as consequências do nosso pecado e conseguiu que os que nele creem sejam declarados justos e absolvidos por Deus. A partir de então, ele que é perfeito, Jesus que é perfeito, nos ajuda a deixar para trás aqueles pecados recorrentes da nossa vida, que nós adquirimos quando nós não conhecíamos Deus, e agora Ele nos ajuda a abandonar esses pecados, e Ele nos ajuda a fazer essa transição. Quando nós nos convertemos, somos que nem crianças, infantis, que estão tropeçando toda hora, mas Ele vai nos levando gradativamente ao longo do tempo a crescer e a nos tornarmos maduros e adultos para a vida cristã, para a vida com Deus. Ele nos ajuda a cada vez sermos capazes de enfrentar e vencer o pecado e ter essa vida estável própria de uma pessoa madura. Pessoas que passam por essa experiência, como muitos de vocês, descobrem que a vida só é possível permanecendo em Jesus. Nós temos que reconhecer que precisamos dele. Porque ele mesmo disse, quando usou essa ilustração: eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Notem nessa afirmação categórica de Jesus: sem mim vocês não conseguem fazer coisa alguma. Então, bom, isso foi o que nós vimos domingo passado, e agora eu quero propor o tema desta porção da carta de amor que Deus tem por nós, e eu quero propor que dessa vez nós, então, vamos para o início de uma carta. Como é que começa uma carta? Como é que alguém inicia uma carta? Deus inicia essa carta através de João de uma maneira muito carinhosa. E o tema que eu proponho é uma saudação bastante carinhosa da parte de Deus, baseado no texto que nós vamos ler. O tema da minha mensagem, então, de hoje é querido filho, porque é assim que ele se dirige a você, querido filho. Então, agora eu gostaria de convidá-lo a ler
esta porção de hoje, que está lá em 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 10, e vamos então fazer essa leitura agora. Preste atenção. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. E eu oro a Deus que Ele use essa palavra na sua vida hoje de uma forma muito poderosa, e que você descubra o quanto Deus te ama. Muito bem, depois de ler essa porção, eu decidi então que o tema seria esse, querido filho, porque todo o tratamento aqui nessa carta é muito carinhoso para conosco. Ele dirige-se a nós como filhinhos, no diminutivo, perceberam isso? Não é somente filho, ô filho, filhinhos, é assim que Deus se dirige a nós através de João. E eu quero dizer que essa expressão filhinhos, no diminutivo, das 9 vezes que aparece em toda a Bíblia, 7 estão aqui nesta primeira carta de João. João usa com muita frequência essa expressão para dirigir-se a nós. E esse tipo de jeito de falar é bem característico nosso de brasileiros, né? Nós gostamos, quando queremos dar uma palavra de carinho, nos referir a alguma coisa com muito carinho, nós gostamos de usar o diminutivo, não é verdade? Eu uso, pelo menos, bastante. E eu gosto de usar, especialmente com aquelas pessoas mais queridas, esse finalzinho inho, inha, né? E aquelas pessoas que são muito íntimas a mim, como por exemplo a minha esposa, a minha filha, como vocês vão perceber que quando eu me dirijo a uma delas, com muita facilidade eu vou usar o diminutivo, né? A Maria Cristina para mim é a Tininha, né? A minha filha, Sara, Sarinha, filhinha, eu uso muito essa expressão, oi filhinha, tudo bem? Filhinha, porque eu tenho muito carinho por elas. Isso não é uma forma forçada, é uma coisa muito espontânea, que sai do fundo do meu coração, porque eu tenho muito carinho por elas são muito queridas para mim. Uma outra forma que João usa bastante aqui nesta carta é a expressão amados. Deus pensa em você como uma pessoa que Ele ama muito. Também não é uma mera formalidade, Ele realmente usa essa expressão porque Ele o ama. Amados,
Só nesta carta, essa expressão aparece 5 vezes. Afinal, esta é uma carta de amor, que nasceu no coração de Deus, passou por João e chegou até você. Está chegando até você. Então perceba o carinho que Deus tem por você. Note como Ele realmente o ama, enquanto Ele fala com você através dessa carta. Mas que tipo de amor é esse específico aqui da carta de João? Não é neste caso específico o amor romântico entre namorados, noivos e marido e mulher. Muito embora esse tipo de amor apareça, essa ilustração apareça na Bíblia em outros lugares, como por exemplo, essa figura que ilustra o amor de Deus por nós entre Salomão e Sulamita, por exemplo, no livro de Cantares. É uma ótima ilustração do amor que deve haver entre Jesus e nós, né, neste casamento. Paulo também usa, quando ele fala que nós devemos amar o nosso cônjuge, assim como Cristo amou a igreja. Então aqui é esse tipo mais romântico e mais entre um homem e uma mulher, dentro desse contexto do amor conjugal. Mas aqui, nessa carta de João, o amor é um amor entre pai e filho, filho e pai. O 3º capítulo da carta começa justamente com esta afirmação: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, nós somos filhos de Deus, de fato e de verdade. Lá no Evangelho que João mesmo escreveu, lá no início do Novo Testamento, João diz que quem recebe Jesus através da fé, ganha o direito de tornar-se filho de Deus, nasce de Deus. A conclusão, por implicação, que nós podemos chegar, é que nem todos têm esse direito. Só aqueles que se renderam a Jesus. Então Jesus é o caminho para nos tornar filhos de Deus, mas Ele torna-se automaticamente o nosso irmão mais velho e Deus, o Pai de todos nós, essa grande família que Deus está formando. Somos recebidos na família de Deus, no nosso caso específico, por adoção. Essa é a forma como nós somos recebidos. Jesus, ele é como se fosse um filho biológico, filho de sangue, e todos nós somos recebidos por Deus por adoção. O que é que isso significa na prática? Eu gostaria de levar vocês a maneira como o apóstolo Paulo viu essa questão da adoção, lá em Romanos 8, versículos 15 a 17. Veja só como Paulo vê essa questão. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba. Essa é a expressão no diminutivo para pai, paizinho, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A adoção é uma forma legítima de filiação. Nós não estamos dizendo aqui uma família que de repente pega uma criança para criar, mas ela, na verdade, é alguém que vai prestar serviços domésticos em casa, e ela é criada por aquela família. Não é disso que nós estamos falando, não. A adoção verdadeira dá à criança
o mesmíssimo status de um filho biológico. De tal forma que esta criança pode tratar o seu pai como o pai verdadeiro, assim como nós podemos tratar Deus como nosso pai verdadeiro e usar a mesma intimidade, o mesmo tratamento de carinho que Ele usa conosco. Assim como Ele nos chama de filhinhos, nós podemos chamá-lo de paizinho e ter esse relacionamento carinhoso com o nosso Pai do céu. E nós podemos assim ter esse relacionamento tão íntimo, tão gostoso com o nosso Pai. Mas, no caso específico da adoção de Deus, acontece uma coisa sobrenatural. Nós recebemos em nós o próprio Espírito de Deus. Ele vem habitar em nós, de tal forma que nós recebemos a natureza de Deus em nós. A própria essência de Deus passa a fazer parte de seus filhos adotados. Isso é uma coisa fantástica, fora de série, e é isso que nos garante que nós podemos nos tornar muito parecidos com o nosso Pai. E ele menciona aqui que nós ganhamos o direito a uma herança. Nós somos filhos legítimos, de fato. E isso nos dá o direito a uma herança que Ele está reservando para nós lá no futuro, junto com o nosso irmão mais velho. Por isso Ele diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas certamente o mais importante é que nós devemos ficar e vamos ficando, na medida em que convivemos com o nosso Pai, nós vamos ficando muito parecidos com o nosso Pai. Existe uma pesquisa científica que verifica isso nas relações de filhos adotivos. A convivência dos filhos adotivos com os seus pais, mesmo que hajam diferenças físicas muito grandes, mas a ciência tem percebido e tem constatado que até as formas faciais de uma criança adotiva vão ficando muito parecidas com as dos seus pais, e eles ao longo dos anos vão de fato parecendo com seus pais. Isso deve acontecer na nossa convivência com o nosso Pai do céu. Nós sabemos que Deus é santo. Ao tornarmos-nos filhos de Deus, espera-se que nós vamos nos tornando santos, como também Ele é. É isso que Pedro afirma na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15. Pedro diz assim: assim como é santo aquele que os chamou para serem filhos, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É de se esperar que cada um de nós se torne cada vez muito mais parecido com o Pai nesse quesito específico, de sermos pessoas santas, puras. Essa é uma abordagem de Pedro bem positiva. Sejam santos. João, nessa porção do capítulo 2, ele tem uma abordagem um pouquinho mais negativa. Ele diz o que não é ser santo, o que não se espera de um filho de Deus. Por exemplo, no versículo 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Isso não é próprio dos filhos de Deus. Ou no versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado, não deve estar no pecado. Quem permanece em Deus não deve produzir como fruto o pecado. Ou no versículo 8, todo aquele que pratica o pecado é do diabo e não de Deus. Ou ainda no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado,
porque é nascido de Deus. Ou no versículo 10, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então João deixa muito bem claro o que não se pode esperar dos filhos de Deus, que somos nós. Praticar o pecado, conforme João coloca aqui, ou permanecer no pecado, são as expressões-chave. Mas devemos entender o que ele está querendo dizer aqui. Ele não está se referindo aos pecados ocasionais. Os pecados ocasionais acontecem eventualmente na nossa vida. E esses pecados ocasionais devem trazer uma perturbação muito grande para nós. Nós não devemos nos acomodar e nem aceitar e nos conformar de que eles aconteçam e nós deixamos por isso mesmo. Na verdade, nós deveríamos tratar cada pecado, por menor que seja, com muita seriedade. Cada pecado cometido, ocasional, deveria produzir em nós uma tristeza muito profunda de termos desagradado o nosso Pai, um arrependimento muito grande, deveria nos levar diretamente a Ele através de Jesus para confessar este pecado, recebemos o perdão, estarmos livres novamente para continuar esse relacionamento carinhoso com o nosso Pai. E abandonar, naturalmente, deveríamos pedir: Deus, livra-nos do mal, não me deixe cair nessa tentação mais uma vez, como Ele nos ensinou a orar. Agora, nós temos um Pai que é perfeito, Deus nunca peca. Os filhos de Deus, que somos nós, somos humanos, somos imperfeitos e pecamos ocasionalmente. Mas, como filhos de Deus, estamos nos tornando semelhantes ao Pai, nós aprendemos a tratar com cada vez mais seriedade os pecados que nós cometemos contra as pessoas e naturalmente, por consequência, contra o próprio Pai. E nós vamos aprendendo ao longo da vida a cultivar uma vida santa, pelo poder do Espírito que eu acabei de dizer que ganhamos quando Deus nos adota como filhos. O Espírito é o poder de Deus em nós para vencermos o pecado. Então, nós como filhos não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos ficar insensíveis à voz do Espírito no nosso interior quando Ele nos lembra que cometemos algum pecado. Nós devemos, na verdade, nós deveríamos tratar a nossa vida com a mesma expectativa que Deus faz de nós. E como estamos nos tornando assim semelhantes ao Pai, nós deveríamos cultivar esse tipo de vida que Ele espera de nós. Os filhos de Deus não tratam os seus pecados levianamente, não se acostumam com o pecado, não ficam insensíveis à voz do Espírito em seu interior. João aqui está condenando o pecado como um estilo de vida. O estilo de vida dos filhos de Deus é a santidade. Nós temos que ter muita consciência disso. Mas Deus nos ama e Ele quer nos ajudar a nos livrar dos nossos pecados. Ele quer que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. E eu pensei numa ilustração que pode nos ajudar a entender melhor como é esse trabalho de Deus na nossa vida, para nós não nos sentirmos constrangidos diante dEle quando eventualmente pecamos. Jesus, certa vez, disse que, usando uma de suas parábolas, que Deus poderia ser comparado ao agricultor. O agricultor, ele, numa outra parábola, ele trabalha
no solo que é a nossa vida, o nosso coração, o nosso ser. É o solo onde a semente da palavra de Deus é lançada, e ali ele espera que essa semente produza muito fruto. Mas nem todo solo, todo terreno, como também diz a parábola ali do semeador, é um solo que recebe bem a semente, que está pronta para produzir fruto. Às vezes é um solo pedregoso. Pois bem, eu morei muitos anos lá no Rio Grande do Sul, mas eu sou um paulistano da metrópole, e eu notei alguma coisa enquanto passava por aquelas estradas, vendo os campos de agricultura ali. Alguns deles tinham muros de pedras amontoadas, muros largos, grandes, né? Fazendo a divisa das propriedades. Eu nunca entendi muito bem, eu falei, por que eles não usam uma cerca, né, de arame, alguma coisa assim, né, para fazer a divisão das suas propriedades? Até que alguém me explicou, e era tão óbvio, né, mas eu não entendi, até que ele me explicou, e é tão óbvio mesmo, né? O que acontece? Quando os colonos chegaram nessas terras que lhes foram dadas, né, que foram onde eles puderam trabalhar, eles viram que eram pedras impróprias para a plantação, porque tinham muitas pedras. Então eles tiveram que revolver aquela terra várias vezes e tirar todas aquelas pedras. Bom, eles mataram 2 coelhos com uma cajadada só, né? Aproveitaram aquelas pedras para fazer a cerca, né? E aí ficou muito mais fácil, né? Mas o agricultor, ele está lá para isso, ele faz isso com prazer. Por quê? Aquilo dá muito trabalho, muito suor, é muito difícil, mas ele está vendo a terra produzindo o fruto desejado. Então para ele não tem problema, ele vai fazer esse trabalho até que a terra esteja boa. Esse é o trabalho do nosso agricultor, de Deus na nossa vida. Quando nós nos convertemos e começamos essa vida, Deus começa a tirar essas grandes pedras, que são os grandes pecados que nós desenvolvemos na nossa vida sem Deus. Culpas enormes que nós tínhamos, coisas feias que nós fizemos, grandes coisas que precisavam ser perdoadas e curadas em nós, e nós experimentamos essa bênção na nossa vida. Mas, na medida em que o agricultor vai trabalhando na terra, ele vai descobrindo outras pedras menores, às vezes pedras grandes que estão muito mais profundas. E é esse o trabalho do agricultor que ele vai fazendo na nossa vida, são os nossos pecados. Ele vai tirando um a um, na medida em que nós vamos nos arrependendo deles, confessando a eles. E essa terra vai se tornando uma terra boa, para produzir fruto, porque Ele nos ama e Ele quer ver uma vida bonita, uma vida que produz esse fruto bonito de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, uma vida bonita. Ele quer ver que nós produzamos frutos na vida de outros, que outros nasçam naquele terreno também, e possam produzir outros frutos também. É isso que Deus quer fazer conosco, e nós devíamos estar assim, muito abertos para esse trabalho de Deus em nós, esse trabalho de amor, de um pai trabalhando no coração do seu filho, para que ele se torne cada vez mais parecido com ele. Deus quer fazer isso conosco. E eu pensei que nós podíamos fazer uma oração um pouco diferente hoje. Normalmente o pregador aqui faz uma oração espontânea do que ele está sentindo, do que ele está percebendo. Hoje eu gostaria de pegar emprestado uma oração de um salmista, que tem muito a ver com o que nós acabamos de falar agora. Ela está no Salmo 25. Esta oração é mais ou menos como Jesus nos ensinou a orar. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Davi aqui, em determinado momento da sua oração, ele se refere aos inimigos. No caso específico de Davi, eram inimigos de guerra mesmo, exército, ele estava ali batalhando. Mas no nosso caso específico, os inimigos foram bem definidos por João, na sua carta. Nós lemos hoje que um dos nossos inimigos é o diabo, e Deus quer destruir as obras do diabo na nossa vida. Nós vimos no domingo passado, através do pastor Daniel e através de mim à noite, que há inimigos interiores aqui, a cobiça da carne, o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida. E quando me referir a esses inimigos, eu estou me referindo a isto na nossa vida. Então eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos e fizesse essa oração comigo. E se você puder concordar com ela, se você puder dizer sim, essa pode ser de fato hoje a minha oração, então eu gostaria de ouvir um sonoro amém da sua parte quando terminarmos de orar. Vamos orar. A Ti, Senhor, elevo a minha alma, em Ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos, o diabo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em Ti será decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente como esses inimigos. Mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em Ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão e da Tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a Tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois Tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do seu nome, Senhor, perdoa o meu pecado que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, pois eu estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram, liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos, o diabo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, estão cada vez mais fortes diante de mim, e com que fúria me odeiam. Guarda, Senhor, a minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em Ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em Ti. Ó Deus, liberta a Tua igreja de todas as suas aflições. E se você pode orar assim, em nome de Jesus, diga amém. 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 Deus abençoe.